Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como estão? Passando aqui para mais um tempo de leitura. Hoje eu vou ler dois livros aqui com vocês. Eu vou ler o livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 18, e vou ler também o livro de João, capítulo 21, versículo 3, tá bom? Então vamos aqui para Mateus primeiro. Pegue sua Bíblia aí e vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 18. Fala assim, ó. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Tá bom? E aqui no versículo, aqui em João, capítulo 21, versículo 3, fala assim: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Esses versículos é muito interessante, porque lá em Mateus, capítulo 4, está falando que eles foram pescar porque eles eram pescadores. E se você ler, continuar lendo, vai mostrar que Jesus chamam eles para serem pescadores de homens. Ou seja, vocês vão deixar de ser pescador e vocês vão passar a ser pescadores de homens. Né? Esse foi o chamado de Jesus para eles. Aqui em João, Jesus ele já tinha chamado eles para ser pescadores de homens. Eles ficaram aproximadamente 3 anos e meio, andando com Jesus, sendo apóstolo de Jesus, vendo todos os feitos que Jesus tinha feito, todos os milagres, todos os sinais. E quando Jesus foi assunto ao céu, quando Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, Pedro voltou para a mesma profissão, né? Para o trabalho que ele exercia anteriormente. Aí aqui fala que Pedro voltou a pescar. Por que isso aconteceu? Porque Pedro ele ainda não tinha entendido o propósito de Deus para ele. Então a nossa vida é desta forma. Enquanto a gente não entende o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós voltamos para práticas antigas. E aí a gente fica girando em círculo e o nosso ministério, né? Ele nunca vai adiante, ele nunca segue em frente, ele fica girando em círculos. Por quê? Porque nós ainda não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida e nós voltamos para o início. Nós voltamos a praticar coisas que a gente praticava no início da nossa caminhada. Porque quando você não entende o propósito de Deus, quando você não. A Bíblia fala do livro do propósito, né? Lá em Apocalipse. Existem vários livros, e dentre eles tem o livro do propósito. Então, quando você sabe qual que é o propósito de Deus para a sua vida, você segue em frente. Você nunca volta para trás. Porque Deus está na frente, Ele está diante de nós. Mas quando você não sabe, quando você não entende, quando você não busca, quando você não procura, você volta para trás. Você começa a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. E isso foi o que aconteceu com Pedro. E aqui em João, a Bíblia conta que Jesus se apresentou para Pedro na praia. E olha só o que Jesus vai falar. Eu gostaria que vocês lessem aí na Bíblia de vocês, João, capítulo 21, versículo 17. Pode ler o 21 todinho, eu estou abreviando para ser mais rápido aqui o vídeo, né? Para que vocês possam ver aí com mais paciência. Disse assim, ó. Disse-lhe Jesus terceira vez. Já tinha falado a primeira, já tinha falado a segunda e está falando a terceira. Simão, filho de Jonas, ama-me?
Simão entristeceu-se, porque por lhe ter dito terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou para ele. Na primeira vez perguntou, cuida dos meus cordeiros, né? E na segunda e na terceira vez, Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro ficou triste. O propósito de Deus para Pedro era que ele fosse pescador de homens, que ele apacentasse as ovelhas de Cristo. E ele voltou a praticar a pesca, ele voltou para aquilo que ele fazia no início, quando Jesus chamou ele para ser pescador de homens. Então, se o seu ministério, se a sua vida tem girado em círculo, comece a buscar a Deus, comece a ler a Bíblia e busque em Deus o seu propósito. Busque em Deus o seu propósito, porque a sua vida só vai seguir adiante quando você se conectar com Deus e você seguir no propósito que Deus tem planejado para a sua vida. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Pense nisso e vamos seguir em direção de Cristo. Vamos no nosso propósito rumo em direção de Cristo. Nosso rumo é esse, em direção do Pai. Vamos em busca do reino de Deus, tá? Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.